Nós estamos estudando, hoje é dia 19 de janeiro de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 43 minutos. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil, em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na sua introdução ao estudo da doutrina espírita. O item é o item 4, manifestações inteligentes. Esta introdução, até o item 6º, resumo da doutrina dos Espíritos, ela é escrita por Kardec. O resumo é uma compilação daquilo que Kardec aprendeu com os espíritos superiores. Então, na realidade, não é escrita por ele, mas sim com aquilo que ele aprendeu com os espíritos superiores. Só para deixar bem claro, porque muitas vezes você não, isso é coisa que Kardec escreveu, não é, foi o pensamento dele. Não é não. Ele deixa bem claro aqui que o item 6º é um resumo da doutrina dos espíritos, aquilo que ele aprendeu com eles. Então vamos lá. Item 4, manifestações inteligentes. Se os fenômenos de que nos ocupamos se restringisse ao movimento de objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não aconteceu assim. Estavam destinados a nos colocarem na pista dos fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se haver descoberto, não sabemos por iniciativa de quem, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica séria, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esta via, uma vez aberto, oferecia um campo inteiramente novo de observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Mas haverá realmente, nesse caso, uma potência inteligente? Essa é a questão. Se essa potência existe, o que é ela? Qual a sua pureza? A sua natureza, a sua origem? A gente, quando fala de doutrina espírita, a gente comenta a respeito dos espíritos e daquilo que Kardec estudou, escreveu, observou, e etc., a gente já tem uma ideia do que seja, do que é, do nome que foi dado a eles, etc. Mas até aqui, até onde Kardec está relatando, não se sabia nada a respeito deles, nem quem eram, o que eram. Né? Hoje em dia, talvez se chamasse de ET, um ser extraterrestre que totalmente desconhecido. Mas quem são esses caras? O que eles querem? Qual é o objetivo deles? Qual é a natureza deles? São humanos? Não são humanos? Né? É assim que Kardec via, e assim, eu acredito, o homem teria visto nos dias de hoje, se as manifestações ocorressem como aconteceu na época de Kardec. Né? Por isso que ele está fazendo esse questionamento aqui. Né? Mas haverá realmente, nesse caso, uma potência inteligente? São seres inteligentes mesmo? Que estão promovendo esses fenômenos? Né? Essa é uma questão, uma questão bastante interessante e bastante importante. Essa é a questão. Se a potência existe, o que é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Ela é superior à humanidade? Tais são outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé, e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado, por sim ou por não. Uma batida do pé sim, 2 batidas não. Era mais ou menos isso que era convencionado entre as pessoas. E a mesa que se manifestava. Até aqui, nada de seguramente convincente para os céticos. Para aqueles que não acreditavam em nada, isso pode ser
pode ser aí uma fraude, pode ser um monte de coisa, né? Porque podia crer-se num efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de ordem de cada letra, chegava-se a se formar palavras e frases que correspondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocavam admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Quer dizer, prevaleceu o termo espírito, mas se quiser chamar também de gênio, esses dois nomes. Deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia, então, pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ao raciocínio, mas nesse caso não foi o que se deu. Não tem nada de lógico a manifestação dos espíritos. Nada, absolutamente nada de lógico. Porque ela ocorre de conformidade com as circunstâncias, com as possibilidades e também com a vontade do espírito. É um ser inteligente, é um ser que tem vontade. Ele pode ou não comunicar-se, ele pode ou não desejar se comunicar, ele pode ou não receber autorização para isso. Há uma série de circunstâncias. Então não tem nada de ciência exata nisso, né? É uma ciência que exige muita paciência e observação. E graças a Deus, Kardec teve isso de sobra para poder observar os fenômenos e extrair daí as leis que regiam o fenômeno. E a partir do momento que você conhece a lei, aquilo perde o caráter de maravilhoso, de sobrenatural, e passa a ser uma coisa normal, natural, né? Como ele acabou fazendo com todas essas manifestações. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. Imagina você fazer uma pergunta para um espírito: qual é o seu nome? Ele tem que, letra por letra do alfabeto, apontar a letra até formar um nome, até formar um segundo nome, o seu sobrenome. E onde você nasceu? Letra por letra, até apontar a cidade, o estado, o país, etc. Realmente era muito moroso. O espírito, e esta é também uma circunstância digna de nota, indicou outro. Quer dizer, note-se aí que não foram os homens que foram se acercando deles para poder obter as comunicações. Os próprios espíritos foram dando as diretrizes: olha, faça isso, faça aquilo e tal, né? Para que se conseguisse uma comunicação de uma forma mais rápida e objetiva. A sexta foi esses seres invisíveis que aconselhou adaptar-se um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Quem quiser saber a respeito dessa cesta, é só fazer uma pesquisa no Google, que se encontra com bastante facilidade mostras dessa cesta, como ela era utilizada, de que forma era fixado o lápis, etc. Mas era assim que era, uma cesta mesmo sobre a qual se colocavam as mãos, e como na mesa, como as mãos faziam erguer a mesa e bater no chão, etc., as cestas também se movimentavam e escreviam. Ele vai explicar aqui. A cesta posta sobre uma folha de papel é movimentada pela mesma potência oculta que faz girar as mesas. Mas em lugar de uma simples movimentação regular, o lápis escreve por si mesmo. Você imagina o fenômeno, né? Alguém colocando as pontas dos dedos sobre uma cesta, com lápis na ponta, e esse lápis escrevendo por si mesmo nomes, frases,
uma página inteira, né? Deve ter sido realmente uma coisa admirável, né? Só um detalhe, não havia mais, não era médium até então. Aí não havia figura do médium, então, ainda, né? Do médium? Havia, sim, essas pessoas que faziam erguer as mesas, girar as mesas e tal, eram médios de efeito físico. Isso depois é explicado lá no livro dos médios, né? A tipificação dos médios, né? É explicado lá. Mas eram médios, sim. Era um médium. O lápis escreve por si mesmo, formando palavras, frases, discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isso com tanta rapidez como se escreve à mão. Naquela época, tem que se lembrar que não havia máquina de escrever, não havia absolutamente nada. Tudo era feito no bico da pena, né? Como se costumava dizer, né? Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Não foi só lá. Não aconteceu isso só com Kardec. Isso aconteceu aqui na América também, em diversos países pelo mundo inteiro. A Rússia promoveu muitos fenômenos. Participou, os médiuns russos, os pesquisadores russos participaram de muitos fenômenos, só para citar um dos países, né? Mas a Alemanha, a Bélgica, a Itália, mesmo aqui no Brasil, na Revista Espírita de 1866, eu não lembro o mês, mas era no finalzinho da revista, acho que novembro ou dezembro de 66, tem o Espiritismo no Brasil. É um artigo escrito por Kardec relatando como era o Espiritismo em 1866, né? Como acontecia o Espiritismo aqui no Brasil. Quer dizer, o Espiritismo não data aí de 1870, 90 para frente, não. Ou da febre para frente, coisa nenhuma. Né? Já acontecia há muito tempo e na Bahia. Lá na Bahia. Eis os termos em que foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos, portanto, antes de Kardec. Né? E Kardec se aproxima da doutrina espírita e começa a estudar a doutrina espírita a partir de 1850, aproximadamente. Abre aspas. Isso são as palavras dos espíritos. Vá buscar no quarto ao lado a cestinha. Prenda nela um lápis. Coloque sobre o papel e ponha-lhe os dedos na borda. Colocava, fazia desse jeito, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui na frente da câmera. Né? Mais ou menos isso aqui. Imagine você, né? Alguém com os dedos na borda de uma cesta e a cesta começar a escrever. Então, deve ter sido uma coisa realmente extraordinária, porque até então não se pensava em nada, né? Não se sabia quem era, quem estava promovendo aqueles fenômenos e assim sucessivamente. Tá. Fecha aspas. Feito isso, depois de alguns instantes, a cesta se pôs em movimento. E o lápis escreveu legivelmente esta frase, abre aspas. Isto que eu vos disse, proíbo-vos expressamente de dizer a alguém. Na primeira vez que escrever, escreverei melhor. É estranho, né? Ele dizer proíbo-vos, né? Não quero que você conte a ninguém. Mas isso tem uma razão de ser. Kardec precisava chegar primeiro, para depois a coisa começar a ser divulgada com a seriedade necessária. O objeto a que se adapta o lápis, não sendo mais que simples instrumento, sua natureza e sua forma não importam. Procurou-se a disposição mais cômoda, e foi assim
Porque muitas pessoas passaram a usar uma prancheta. A prancheta já é diferente da cesta, né? É um objeto um pouco diferente. Também tem modelos dela na internet, que se dá para ver com facilidade como eram as pranchetas. As pranchetas eram mais cômodas, porque era uma tábua, você colocava o lápis assim, e o médium vinha e colocava a sua mão, né? Deixa eu pegar aqui a câmera. Você colocava um lápis assim, né? Imaginando que a minha mão fosse uma tábua, uma prancheta, e o médium vinha e colocava a sua mão sobre a prancheta e fazia esse movimento. A cesta ou a prancheta não podem ser postas em movimento senão sob a influência de certas pessoas. Olha como já existia a figura do médium, tá vendo? Certas pessoas faziam movimentar a cesta e a mesa, a cesta e a prancheta, outras não. Dotadas para isso de um poder especial e que se designa um nome de médium, ou seja, intermediário entre os espíritos e os homens. A condição que produzem, as condições que produzem esse poder estão ligadas às causas, ao mesmo tempo físicas e espirituais, ainda imperfeitamente conhecidas. Portanto, se encontram médiums de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Não depende de moralidade, não depende de nada do grau de moralidade. É claro que quanto mais desenvolvido intelectual e moralmente o médium, melhor será o serviço que ele vai prestar aos espíritos. Assim que a gente pode dizer, por exemplo, que Chico foi o médium perfeito. Ele foi um intermediário perfeito para os espíritos, embora intermediou espíritos que ditaram para ele coisas em oposição à doutrina dos espíritos. Mas ele, como médium, foi perfeito. Não tem nada que se dizer a respeito da mediunidade do Chico. Ele era um excelente médium, não bom, excelente médium. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Item 5. Desenvolvimento da psicografia. Mais tarde, reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão. Uma coisa totalmente desnecessária. E o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. O Chico, ele era tão excelente médium, que ele escrevia de trás para frente, de frente para trás, sem olhar no papel, conversando com alguém, e assim sucessivamente. E há outros médiuns que faziam isso também. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Não é só esse tipo de mediunidade que havia no tempo de Kardec. Havia também o médium falante, que hoje o brasileiro, por uma questão de tentar modernizar aquilo que Kardec escreveu, eu prefiro o médium falante, mas as pessoas chamam de médium de psicofonia. Então, a minha opinião, não muda em nada, não altera em nada, não melhora nem em nada a qualidade do médium, e chamam assim de médium de psicofonia. Eu prefiro o médium falante, que o termo médium falante retrata muito mais fielmente o tipo de mediunidade. Então, no tempo de Kardec havia também o médium falante, o médium audiente, o médium ouvinte, Kardec chama de médium ouvinte. Havia o médium intuitivo, semi-intuitivo, enfim, havia todos os tipos de mediunidade. No entretanto, era mais comum o médium psicógrafo, o médium de psicografia, o médium escrevente, pelo fato de que as pessoas escreviam muito. Então, os músculos, os nervos e a cabeça estavam mais voltada para a escrita. Então, era mais fácil para o espírito utilizar-se
de médios, de aparelhos físicos, nós não passamos disso, né? Aparelhos físicos, com mais desenvoltura na escrita do que por outro meio, o que já não acontece hoje. Poucas pessoas escrevem pouco. Não há o hábito da escrita hoje em dia, pelo contrário, né? Está se perdendo cada vez mais esse hábito em função de todas as facilidades que nós temos, computador, o próprio telefone celular, etc. Mais fáceis e mais completas. É esse hoje, lá, Kardec escrevendo a introdução, lá naquela época, 1856, 57, o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecida muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso na mão do médium nem do lápis. Pegava uma folha de papel, se dobrava, colocava numa gaveta, se fazia uma prece, se pedia aos espíritos, ao espírito guia ou ao espírito que desejasse se manifestasse, escrevesse naquele papel, e o papel depois, a pessoa ia lá e recolhia o papel realmente estava escrito. Isso é possível, né? Acontecia na época de Kardec, e pode acontecer hoje em dia também, não é impossível de acontecer, não. Eu nunca, particularmente, tentei isso, né? Nunca fui atrás de ver se conseguir esse tipo de manifestação. Até porque a manifestação mediúnica, para mim, é um acessório que está para a doutrina espírita como uma buzina, dá para o carro. Se você tirar a buzina do carro, ele vai funcionar perfeitamente, sem problema nenhum, você vai aonde quer com ele, até melhor, porque assim você não polui sonoramente o ambiente das pessoas. Né? E a mediunidade, ela, para ser exercida com confiança, para ser exercida com lealdade, é necessário que o médium, primeiro, tenha conhecimento, segundo, tenha a convicção, e terceiro seja um médium honesto, sério, digno de respeito, de confiança, porque senão, para cair num embuste, não custa nada, numa mistificação não custa nada, porque os espíritos gostam de mistificar, de enganar, de fazer de bobo aqueles que confiam muito neles. Né? E quem faz isso não pode ser um bom espírito. Né? É um espírito, é um mau espírito, é um espírito imperfeito. A Daniela escreve, então, até aqui, o livro dos médiuns não havia sido escrito? Não, Dani. Pelo contrário, o livro dos espíritos é escrito bem depois. Né? Kardec escreve, acho que deve ter a relação aqui, Kardec escreve o livro dos Espíritos, ele lança o livro dos Espíritos em sua primeira edição, em 18 de abril de 1857, com 501 questões, e depois, em 62, em segunda edição, com 1011 questões. E o livro dos o que é o Espiritismo, em 59, para tentar explicar, para tentar ajudar as pessoas a compreender o livro dos Espíritos, e em 61, o livro dos Médiuns. Portanto, 4 anos depois do livro dos Espíritos. Né? Então, até aqui, o que Kardec sabia de mediunidade era isso aí que ele está escrevendo aqui. Ele sabia que havia outros tipos de médium, outras especificidades mediúnicas, né? Mas um estudo aprofundado a respeito disso foi feito no Livro dos Médiuns, 4 anos depois do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Tá. Nós estamos aqui agora, me perdi um pouco, deixa eu ver aqui.
Já encontrei. A experiência, por fim, tornou conhecida muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e espiritualmente. Das circunstâncias capitais. Deixa eu não ler errado. Verificado o fato, um ponto essencial restava a considerar: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e espiritualmente. Duas circunstâncias capitais que não escapavam ao observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move, sob a sua influência, pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Está com o dedo na borda, não tem como você ficar empurrando para escrever. Nem tem como, com o lápis na mão. Para muita gente é difícil escrever, imagine com o dedo na borda de uma cesta. Né? Quase impossível. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, evidente quando duas ou três pessoas tocam ao mesmo tempo na mesma cesta. Seria necessário, entre elas, uma concordância de movimentos realmente fenomenal. Os espíritos, eles sabem muito bem como promover os fenômenos e confundir os orgulhosos e os vaidosos, né? Ou seja, eles muitas vezes, o médium que sempre promovia aquele fenômeno, tocando na borda da cesta, quando ele tocava, nada acontecia, né? Depois vinha mais um, colocava a mão, também médium de efeito físico, nada acontecia. Vinha um terceiro, o fenômeno se dava. Por si, já era praticamente impossível escrever tocando na borda da cesta, imagina 3 pessoas, né? Aí ficava impossível mesmo. E aí confundia aqueles que queriam teorizar a qualquer custo em favor da materialidade das coisas, né? Não admitindo a presença dos espíritos. Seria ainda necessária a concordância de pensamento para que pudessem entender-se sobre a resposta dada. Outro fato, não menos original, vem ainda aumentar essa dificuldade. É a mudança radical da letra, segundo o espírito se manifesta. E a cada vez que o mesmo espírito volta, repetindo-a. Daí realmente passava a pau, não tinha como burlar esse tipo de coisa, né? Seria, pois, necessário que o médium se tivesse exercitado em modificar a própria letra de 20 maneiras diferentes, e, sobretudo, que ela pudesse lembrar-se da caligrafia deste ou daquele espírito. Segundo as circunstâncias, a segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que são, na maioria dos casos, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, às vezes, do alcance intelectual do médium. Este, de resto, geralmente não tem consciência do que escreve e, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta, que pode ser feita numa língua estranha ou mentalmente, sendo a resposta dada nessa língua. Acontece, por fim, que a cesta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta sobre um assunto absolutamente inesperado. As respostas, em certos casos, revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes, são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais, que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte.
Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências são humanas ou não? Esse é o ponto a esclarecer, e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não passam de maneira misteriosa, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo, e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos que podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, pois é essa a explicação dada pelas inteligências. E vejamos o que eles nos dizem. Kardec coloca as coisas de uma tal forma que a gente percebe que ele era totalmente cético. Ele realmente não acreditava. Ele se aproximou da doutrina espírita sem acreditar em absolutamente nada que acontecia. Ele era, primeiro que era um professor, né? Ele era um pedagogo muito conceituado na França daquela época, com livros escritos, livros de pedagogia escritos a pedido do governo francês. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é que ele era também um cientista, ele fazia parte da Academia de Ciências de Paris daquela época. Ele convidou vários companheiros dele a presenciarem os fenômenos, a estudarem os fenômenos. Ninguém se interessou na época. Ninguém se interessou. Porque a pessoa que é ligada à ciência, ela acha, pelo menos os amigos de Kardec achavam que aquilo era um absurdo perder tempo com uma coisa daquela. Mas aquilo é coisa para salão, aquilo é coisa para diversão de quem não tem o que fazer. Nós somos cientistas, nós nos ocupamos de coisas apropriadas à necessidade humana, ao desenvolvimento da humanidade, etc. Não coisas frívolas como essa. E ninguém se deu ao trabalho de examinar, né, de pesquisar, como fez Kardec. Né? Kardec, que ele pedia, e ele conta isso lá no livro Obras Póstumas, né? Ele conta que ele chegou para os amigos e falou: faz o seguinte, pelo menos examine, me acompanhe e examine, me ajude, não é? a encontrar as leis que regem esses fenômenos. Né? E ninguém se interessou. Mas ressalta daquilo que ele escreve nessa introdução o fato de que ele realmente era uma pessoa cética. Ele precisava, embora cético, ele era uma pessoa positivista. Né? Eu sou cético, mas se me provar que existe, eu aceito. Né? Era desse jeito que ele encarava as coisas. E sem preconceito, né? Sem ideias pré-concebidas. Isso é muito importante para a gente entender a doutrina espírita e para poder compreender aquilo que os espíritos superiores ensinam. Então, agora ele vai entrar naquele item que eu citei no começo, que é o resumo da doutrina dos espíritos. Aqui Kardec escreve o seguinte: os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. E dizem, alguns pelo menos, que viveram como homens na Terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder
a certas objeções. Daqui para frente é coisa que os espíritos ditaram para Kardec. Então, por isso que ele coloca entre aspas, abre aspas, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal. Quer dizer, nós vivemos um mundo que não é um mundo normal. Já começa por aí uma puxada de orelhas naqueles que valorizam excessivamente a vida material. O nosso mundo é um mundo que não é um mundo normal, é um mundo fictício, é um mundo do faz de contas, né? Nós estamos aprisionados num corpo, vivendo uma vida irreal. Uma vida, ela é tão irreal, ela é tão fora da realidade dos espíritos, que ela tem prazo de validade, enquanto o espírito é imortal. E ele vai falar isso aqui. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, ou seja, dois espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Olha a importância do nosso mundo, né? É praticamente zero. Ela tem uma importância, um mundo como a Terra e como outros, tem uma importância muito relativa, né? Se deixar de existir, não vai alterar nada. Nós vamos morar num outro mundo, reencarnar ou encarnar no outro mundo, e vamos continuar a nossa evolução, aprendendo, sem que isso altere em nada, né, a nossa vida. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Olha como eles colocam, é um termo que eles usam para falar sobre aquilo para a qual nós damos tanta importância, né? Ai, a morte, que horror, nossa, que coisa tétrica, que coisa absurda. Na realidade, a pessoa que perdeu o corpo físico, ela foi devolvida à liberdade, ela recebeu de volta um presente do Criador, para o qual todos nós estamos destinados, né? A liberdade. Nós estávamos numa prisão, aprisionados no corpo físico, éramos detentos. Essa é a realidade, né? Eu não sei se a Dani, não sei se conhece, o Alexandre, não sei se conhece uma cadeia, mas eu, quando fazia palestra aqui no CR de Jaú, no Centro de Ressocialização de Jaú, um dia, ao sair da cadeia, que acabada a palestra, eu saí da cadeia, bati, tinha duas grades grossas de ferro, e antes dessa grade, você saía daquela grade, ficava no hall, aí tinha uma outra grade, eles abriam aquela grade para você poder sair para o pátio de estacionamento. E eu estava esperando, acho que o pessoal estava jantando, alguma coisa assim, e eu bati e ninguém atendeu. Eu precisava que eles abrissem aquela grade para poder sair. E olhei, assim, aí fiquei esperando, não tinha o que fazer. Imaginei que eles tinham ido jantar. E tinha que aguardar, não tinha jeito. E olhei à esquerda, assim, tinha uma cela. E depois eu fiquei sabendo que era uma cela onde os prisioneiros eram colocados temporariamente para depois serem designados para suas celas, para as celas onde eles iam passar a cumprir a sua pena. Eu falei, vou ver como é que é esse troço aqui, né? A Daniela está dizendo que nós somos espíritos corajosos. Daniela, somos mesmo, viu? Tem coragem de encarnar num mundo como esse, brincadeira, não. E eu entrei na cela, uma cela ampla, mais ou menos 4,5 por 4,5, ou 5 por 5, uma cela ampla, considerando
as outras cadeias que tem aqui em Jaú. Tinha 3 beliches do lado, 3 de outro, bastante espaço, um banheiro. E eu entrei ali para imaginar como é que alguém se sente num local daquele fechado 24 horas por dia, ou pelo menos a maior parte do tempo. E é terrível. Eu me senti realmente, falei, como essas pessoas vivem, que prova que eles estão passando, que prova. Né? Então, imaginem para o espírito, para o desencarnado, o que significa encarnar. É a mesma coisa. Né? Muita gente teme a morte deve doer e tal. Não dói nada, pelo contrário, o que dói é reencarnar. Porque você sai da liberdade para entrar no cárcere da carne. É o contrário. Né? Desencarnar é agradável para o espírito. É tão agradável e tão desejável que toda vez que ele cochila ou que ele dorme, ele se distancia o mais possível do corpo. Ele vai embora, ele some, ele desaparece, ele só fica ligado ao corpo por aquele cordão fluídico, né, que demonstra para os outros espíritos que ele está encarnado. Né? Mas se ele pudesse desligar, se ele pudesse se desligar e permanecer no mundo espírita, certamente ele faria. Tanto que os estáticos, que é um tipo de mediunidade, a qual Kardec descreve no livro dos médiuns, é preciso muito cuidado quando se faz esse tipo de experiência, porque o estático ele chega a um nível tal de contato com o mundo espiritual que ele não quer voltar. Como é que é o nome que você disse? Estático. Estático? É estático, eles entram em êxtase. Ah, êxtase. É uma situação tão profunda, né, de desligamento, ou de desligamento parcial do corpo e do espírito, que muitos, por se sentirem bem, por estarem no meio de bons espíritos e tal, não desejam voltar. E se a quem está dirigindo aquele fenômeno não tiver o conhecimento necessário, pode até causar a separação do espírito do corpo antes do momento apropriado. Desencarne propriamente dito. Ele fica por lá, não quer voltar. E assim somos nós. Às vezes a gente deita bem, tem um sono bom, agradável, realmente a gente repousa, mas levanta de manhã triste, melancólico. Por quê? A gente, durante a noite, vive esse bem-estar, vive com as pessoas amadas, queridas, aqueles que a gente nem faz ideia de que são nossos amados e nossos queridos, que estão no mundo espiritual, ou mesmo que estejam encarnados em outros países, em outros mundos, até, né? E quando a gente acorda de manhã, a gente sente saudade daquilo. Essa é a razão da melancolia, que não tem explicação, né? Eu dormi bem, eu estou bem, não tenho nada, eu estou fisicamente normal, não tenho dor nenhuma. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou me sentindo assim? Né? E aí, quando você acorda, você não tem a mínima lembrança disso. Não, na realidade não tem. Você sente a melancolia, você sente a tristeza, mas você não sabe muitas vezes definir a razão. Né? Daí a importância do estudo e a importância do conhecimento para a gente poder, pelo menos, se consolar com esse conhecimento. Né? Eu estou assim, estou me sentindo assim, mas isso é passageiro. Né? Isso é passageiro, isso vai acabar uma determinada hora, e em uma determinada hora eu vou estar com os meus queridos e com os meus amados. A Dani escreveu uma coisa que eu não entendi, só foi alguma coisa que eu falei, Dani, e eu não entendi por que você escreveu isso. Você escreveu, sim, ponto. Assistia aulas lá. Você está dizendo durante o sono físico, é isso? Que você assistia aulas no mundo espiritual? Se for, escreva aí. Explique por que você escreveu isso, por favor. Muito bem. Vamos aqui dar continuidade, então. Entre as diferentes espécies de seres corporais,
Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Quer dizer, todos os seres estão em desenvolvimento e um dia chegarão à situação nominal. Nós já chegamos, nós já estamos nessa situação, já podemos desfrutar da condição de homens, de seres humanos, né? E há outros que estão se encaminhando para isso, vindo, desenvolvendo nos 3 reinos, né? No reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, e um dia chegarão ao reino nominal, como é o nosso caso. O que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. O corpo é apenas um invólucro do espírito. O importante é o espírito e não o corpo. O corpo é apenas uma veste que apodrece. Ah, sim, agora entendi. Ela disse que estava se referindo ao centro de residencialização aqui de Jaú. Então você sabe bem do que eu estou falando, né, Dan? Há no homem 3 coisas. Primeiro, corpo ou ser material, semelhante aos dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. O princípio vital é o fluido que dá vida ao corpo físico, e não ao espírito, somente ao corpo físico. Todos nós recebemos, ao reencarnar, uma quantidade X de fluido vital, de princípio vital. Princípio vital e fluido vital é a mesma coisa. E, ao longo do tempo, nós utilizamos esse fluido vital para viver aqui na matéria. Nós retiramos também fluido vital do alimento, da natureza, das árvores, colocando o pé no chão, do sol, enfim, de várias maneiras. E há espíritos que encarnam com uma quantidade maior de fluido vital que outros, né? Daí a gente diz, nossa, o sujeito realmente tem vida em abundância, né? Ele realmente é uma pessoa de uma vitalidade a qualquer prova, né? E há outros que são mais apáticos e tal, então tem uma quantidade menor de fluido vital. Este fluido vital é o mesmo utilizado nos passes magnéticos. O passe magnético não é o passe espiritual, diferente daquele passe que se dá no centro espírita. O passe magnético é o médium, o magnetizador, desculpe, esqueça o médium, coloque no lugar de médium o magnetizador. O magnetizador, pela sua predisposição em ajudar, ele coloca a sua mão sobre o paciente e doa para ele fluido vital. Pode chegar até a curar. Quem quiser saber mais a esse respeito, procure na internet a respeito de Mesmer. Franz Anton Mesmer. Ele que foi um dos estudiosos aí mais recentes, mais modernos, sobre o magnetismo humano. Vale muito a pena saber disso. Franz Anton Mesmer. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O liame, a ligação, que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Certo? A ligação que une alma e corpo é o perispírito, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, sem o qual o espírito não conseguiria agir sobre a matéria. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações na matéria, são através do perispírito. Todas as sensações que nós recebemos no mundo material e que chegam até nós, os espíritos, vêm através do perispírito. O corpo sente, transmite para o perispírito transmite para o espírito. Tá? Então, acontece através dessa via. Tá? O perispírito é a avenida
que leva, que se comunica com o corpo, cumprindo as ordens do espírito, né? E vice-versa, recebendo as impressões do mundo material e avisando o espírito do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo com o seu corpo, no ambiente que ele está. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos, e pela alma, pelo espírito, a natureza dos espíritos. O liame, ou perispírito, que une o corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. O perispírito não é espiritual, como muitos. Ah, tá bom. É verdade, né? Eu perguntei se ela conhecia o centro de investigação, acho que conhecia. Tá bem, conhece bastante, né, Dani? Legal. O perispírito, como muitos querem, não é o corpo, o plasma, o corpo material, nem nada disso. O perispírito é um elemento de ligação entre corpo e espírito. Quem plasma o corpo material são as ordens materiais dadas pelo esperma e pelo óvulo. Isso é que determina o corpo material. Nada mais. Negócio de mancha no corpo, que teve tiro de outras encarnações, facada, acidente, é tudo teoria que não tem absolutamente nada a ver com doutrina espírita. Tá? Quem determina o que o corpo vai ser são os cromossomos, tá? São a nossa origem genética, isso é o que determina o que o corpo vai ser. Ninguém mais. Tá? O perispírito ele só é uma ligação entre corpo e espírito, e vice-versa. Tá? E o corpo, o espírito, ele não reencarna no nascimento do corpo. Ele reencarna já na fecundação do óvulo, já tem um espírito ligado àquele zigoto, né? A partir do momento que ele é fecundado, ele deixa de ser um óvulo para se tornar um zigoto. A partir daquele momento já tem um espírito ligado àquele futuro corpo que vai se desenvolver e 9 meses depois vai nascer como um ser humano aqui na Terra. E essa ligação se dá molécula a molécula. Essa história de chakra, essa história toda também, isso é coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que os espíritos superiores ensinam. Nada a ver, simplesmente. Nada a ver. Não tem um chakra, não tem centro de força, não tem coisa nenhuma. Isso é coisa de esotérico e não tem nada a ver com doutrina espírita. Tá? O espírito se liga ao corpo molécula a molécula. O desligamento também se dá dessa forma, né? Como? O desligamento... Sim, da mesma maneira. É o processo inverso. Da mesma processo inverso. Nós vamos nos desligando do corpo para atingirmos a morte do corpo físico durante a vida. Por isso que é muito importante, ao longo da nossa vida, nós nos desligarmos materialmente das coisas. Cachorro, casa, carro, mulher, marido, filho, de tudo. Porque quanto mais ligado o homem está à problemática humana, mais ligado ele está ao corpo. E ao desencarnar, ele pode ficar ligado ao corpo por conta disso. Ou as preocupações dele. A minha casa, o meu cachorro, o meu carro, a minha família, o meu. E no fim, ele já não tem mais nada e está ligado e sofrendo por conta desse apego às coisas materiais. Nós devemos amar, não nos apegar. São coisas muito diferentes. Né? Amar é uma coisa e sentimento de posse é uma coisa completamente diferente do amor. Né? Há casos, e os espíritos explicam isso, em que, mesmo antes do último suspiro, o espírito já está desligado do corpo. Já está desligado. Desligado. Ele nem sente o último suspiro. Ele já se desligou totalmente antes do seu desencarne. O último suspiro. Vamos lá. O liame, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial, portanto, matéria.
A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou seja, do corpo. O perispírito não é destruído. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Você pode tocar, pegar, né? Através dos fenômenos de efeitos físicos, como se verifica no fenômeno de aparição, né? O espírito se materializa e qualquer pessoa, independente de crer em espiritismo, não crer, ser médium, não ser, todas as pessoas vêm porque vêm com os olhos da matéria, com os olhos do corpo, né? O espírito pode promover isso. E durante o sono no corpo físico, quando a gente vê um outro espírito, nós estamos tendo uma vidência. Mas aí já não é uma vidência dessa ordem, da ordem de efeitos físicos. É uma vidência que ocorre no sonho porque o espírito toma aquela forma para se identificar para nós. Ele toma aquela aparência com a qual nós o conhecíamos durante a sua existência e aparece para nós numa vidência durante o sono no corpo físico. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Portanto, o espírito é um ser indefinido, né? Ele tem forma, ele tem a forma humana, né? Mas eu já ter estudado algumas vezes o livro dos Espíritos, eu fico me perguntando o que é essa forma humana. Porque não é essa que nós conhecemos. É diferente. É semelhante, mas não é igual. Não é igual, é diferente. Mas isso é só uma ilação da minha parte. Não tem nenhuma prova disso, mas quando a gente vê, é tão diferente, e quando a gente vê o espírito que a gente conheceu como encarnado, a aparência dele é diferente. É mais jovem, é mais jovial, é mais alegre, é mais bonito. Nunca é exatamente como a gente viu nos últimos dias. Doente, apático e tal. Já não é daquela maneira, é diferente daquilo que a gente viu. Bem, está quase na hora de encerrar. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Vamos marcar este último parágrafo. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Marca aí para você, se você não... Anota aí para você saber depois. Nós estamos no item... No item 6º da introdução. Item 6º? Isso, resumo da doutrina dos espíritos. E o parágrafo é: os espíritos pertencem a diferentes classes. Vamos marcar com a data de hoje. Hoje é 19 de janeiro de 2022. Ainda dá tempo de responder alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta. Se alguém tiver, pode fazer. Dani. Para mim está muito claro, tudo bem esclarecido, não tenho nenhuma dúvida não. Ok. Vamos ver se a Dani tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente faz a nossa prece de encerramento. Na verdade, só um breve comentário, quando você falou agora no grupo, em relação à forma como, no estado de erraticidade, né, quando desencarnaram, a forma com que os espíritos se apresentam para nós. Isso é uma decisão deles, né? Eles podem decidirem se apresentarem mais moços, né? Na realidade, eu entendo o seguinte: eles eles tomam essa decisão para dizer assim: olha, tá vendo, eu estou bem. Eu estou me sentindo bem, eu estou alegre, eu estou feliz. Não fique acabrunhado, não fique triste. Nós vamos nos reencontrar, a vida não acaba com a morte.
Você está vendo a minha aparência? Eu estou bem, fique tranquilo. Né? É mais ou menos por aí, mais ou menos esse caminho que eles se utilizam para nos avisar do seu estado, né? Da sua situação em estado de erraticidade. Como pode ser ao contrário também. Podem se mostrar tristes, insatisfeitos, contrariados com a nossa maneira de fazer, com a nossa maneira de nos sentir, com a nossa maneira de encarar o desencarne deles, ou então como nós estamos nos portando diante da vida, e etc. Né? Eles podem se utilizar dessa situação para mandar as suas mensagens. Né? Isso é uma realidade. Na realidade, muito disso tudo é subliminar também, né? Não são, olha, as mensagens dos espíritos nunca no meu modo de entender, nunca é subliminar. Você acha que elas são bem... Eles deixam claro, porque eles se fazem subentender pelo sentimento. Como eles se comunicam pelo pensamento, como não há necessidade de articular palavras para se fazerem entender, nós os entendemos pelo pensamento. É que como a gente está habituado a falar para expressar sentimento, para expressar aquilo que está querendo dizer, transmitir, então para nós não falaram nada, mas eles falaram tudo. Eles falaram tudo, ó, estou bem, fique tranquilo, é que isso é feito de uma forma muito rápida, muito eficaz, muito direta pelo pensamento. Expressar a nossa maneira de pensar, aquilo que nós estamos sentindo naquele momento por palavras, é coisa para poucas pessoas, viu? Não é para muita gente, não. Muita gente não quer falar, não encontra palavra, não sabe se expressar direito, recebeu muitas vezes uma educação incompleta, uma formação acadêmica incompleta, e não sabe se utilizar dos termos necessários para fazer esse tipo de comunicação. Tanto que os comunicadores, os bons comunicadores, são poucos. Né? Tanto encarnado como desencarnado. Eu não estou me referindo aos espíritos de modo geral. Né? Aqui no nosso mundo eu conheci trabalhava na Rádio Bandeirante, chamado Hélio Ribeiro. Para mim, um dos maiores comunicadores que eu pelo menos, conheci. Era um cara extraordinário, sabia se comunicar com uma maestria, com uma qualidade, ele dava qualidade àquilo que ele falava, àquilo que ele comentava, era um cara extraordinário. E poucos são assim, poucos sabem fazer isso com a maestria necessária, com a qualidade necessária. Né? A Dani está dizendo que está tudo bem, ela não tem dúvida nenhuma também. Então, se você não tiver mais nada para perguntar, nós podemos fazer a nossa prece de encerramento. Para mim está lá. Okay. Legal, vamos lá então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos, junto dos Espíritos Instrutores, o Livro dos Espíritos. Queira a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade e nortear a nossa existência, sempre por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós o declaramos encerrado.